Nós fomos às ruas para fazer uma experiência com as pessoas. O nosso repórter foi orientado a perguntar: e se um filho ou parente seu declarasse que ia seguir uma religião completamente diferente da sua? Veja as reações. Se seu filho seguisse outra religião, outra doutrina? Eu tentaria fazer ele me acompanhar, porque é para ensinar os caminhos do Senhor para ele. Mas, glória a Deus, todos são evangélicos lá em casa. Eu não teria nada contra, mas iria orar e pedir ao Senhor para transformar. Há várias opiniões, né? Cada um que siga a sua, né? Se ele acha que vai seguir uma, aí depende da opinião de cada um, né? A Bíblia diz que ensina o caminho que teu filho deve andar e ele não se desviará dele. Se ele de fato quiser seguir o caminho dele, eu ensinei o que ele deveria fazer. Se ele quiser seguir o caminho dele, é a vida dele, né? Eu queria que ele seguisse a minha religião, mas já que ele prefere outra, tem que ser o que ele quer, não o que eu quero. Não, ele tem que seguir o dele, ele acha bom, né? Eu não posso desfazer dele de nenhum deles. São do três, todos eles têm essa religião. Já me convidaram, mas eu não acho que não desfaço de nada, não sou contra nada, religião nenhuma, mas eu sigo a minha. E respeitar, mas a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar. E eu já ensino desde pequenininho. A gente tem uns dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro e mostrou que mais de 70% dos casos são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Essa situação é bem particular aqui no Brasil. Mas a gente tem informações também, Bruno, que os cristãos, quando vão para outros países, eles sofrem preconceito em países onde a religião cristã não é predominante. A situação é parecida? Na verdade, esses dados que acontecem sociológicos aqui no Brasil, eles se repetem em toda a cultura. Uma vez que a religião ela tem um caráter também muito nacionalista, ele é um caráter patriótico. E quando esse tipo de acontecimento ocorre em um país, as religiões, por serem nativistas, por defender o seu povo, criam uma atmosfera de identidade. Então, eu sou da religião X porque a religião X representa a minha nação. E uma vez que minha nação ela é rica por causa dessa religião e dessa cultura, eu não aceito a do outro que é diferente dela e não quero que ele participe da minha, uma vez que eu estou sendo elitista dentro do meu grupo de salvação. Como o Brasil foi colonizado, e essa colonização não foi um processo de construção social, mas na verdade foi um processo de desconstrução. Foi um processo de aculturação, de exatamente exaurir todos os recursos do Brasil. O negro ele veio para cá com uma tradição e uma origem para ser escravo. É tanto que ele era tido, né, anteriormente como uma pessoa que nem alma tinha. Ele era subjugado a quase uma sub-raça. E essa construção cultural de que o negro é uma sub-raça ficou arraigado não apenas na religião, mas no povo brasileiro. Logo tem uma mania de dizer, olha, fulano de tal, ele é da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, sacrifica animais. E as verdades, a cultura da gente ela é tão difícil de associar isso, porque a própria ideia de Macumba é um instrumento, né, musical. E Umbanda, Quimbanda, Candomblé são religiões de matriz africana, mas são diferentes nos seus ritos, nos seus cultos, na sua atmosfera. Quando um brasileiro chega em outros lugares, por exemplo, em Israel, uma mulher, ela como uma cristã qualquer, tenta se aproximar do Muro das Lamentações do sábado, ela pode ser inclusive retirada a tapas, né? Xingamentos, como já teve denúncias, né? O próprio cristão em determinados países de cultura islâmica, de cultura budista ou até mesmo hinduísta, em determinados ambientes ele não pode nem entrar e ele é rechaçado, é xingado inclusive em praça pública no meio da rua, pelo fato de não se travestir ou de não se colocar dentro daquela religiosidade. A gente só consegue perceber isso quando a gente sai, né? Então, enquanto a gente está nesse universo, e a intolerância ela é exatamente isso, é a necessidade de eu afirmar meu poder, minha autoridade para o outro, que é estranho de mim. Mohamed Al-Mesquita, a religião é mais difícil de praticar num país que é predominantemente católico? Não, de forma alguma. Como eu te falei, a simplicidade. Quanto mais simples você é, o muçulmano, as pessoas aceitam. Você sabe que o Brasil é um país altamente laico, não é verdade? Então, as pessoas, o brasileiro por si, ele é mixigenado nessa coisa. Então, o muçulmano aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, hoje nós temos conhecimento de N pessoas que vieram de vários países
e eles são aceitos, cara. Não tem problema nenhum. No meu centro de treinamento, que existe a Mesquita Brothers, existe uma almoçala, onde nós fazemos oração. Lá eu recebo pessoas das mais diferenciadas fé, religiões, entende? Então, não tem problema algum. Pessoas que querem chegar, aprender a cultura, enfim, aprender até a questão do rito, que é muito importante isso aí. Nós passamos tudo isso. Então, eu, por exemplo, particularmente, eu não vejo diferença nenhuma, ou seja, discriminação a nível religioso. Até porque nós, entenda, nós muçulmanos, nós buscamos o amor entre as pessoas. A partir do momento em que nós visualizamos esse lado, nós não perdemos tempo com a questão de discriminação, enfim, nós não perdemos tempo com isso. Penha, como é que a gente derruba esses preconceitos que as pessoas têm com relação às religiões de matrizes afro-brasileiras? Eu sempre costumo dizer o seguinte, para a gente derrubar esse preconceito, tem que ter conhecimento, é chamar para fazer parte, pelo menos durante aquele culto que a gente está fazendo, aquele culto religioso, né, e a pessoa, né, ver o que é. Isso, chegar até lá e ver. E talvez que fazendo isso, né, aquela pessoa indo até ali, ele tire aquilo que está na mente dele, nos olhos dele, né, aquele momento que, aquela coisa do demônio, aquela coisa do mal. Quais são as ideias mais comuns assim que você ouve das pessoas e você tem como derrubar esses argumentos? As pessoas, tem vezes que chegam até a minha casa, mesmo me procurando, né, para algo, e diz assim, quando entra, diz assim, gente, parece uma igreja. Eu digo, você pensava que era como? Né? Não, pensei que era diferente, mas parece uma igreja. Às vezes não tem nem ideia de como é. Não, né? Exatamente. Oxe, que coisa linda, tem imagem. Oxe, tem imagem, perguntar a imagem de Jesus, Nossa Senhora. Pois é, agora me explique, você achava que era como? Aí a pessoa não tem nem resposta. Porque naquele momento teve aquele impacto, né, de chegar ali e encontrar uma coisa que não era aquilo que ele queria encontrar. Quando as pessoas falam assim, macumbeiro, que só faz trabalho para o mal. Isso. Né? Quando você ouve esse argumento, o que você diz para essas pessoas? Eu digo que eu sempre falo, olha, ninguém vai na casa de santo se refugiar ali para dizer que vai fazer mal. Ninguém. Porque o mal está dentro de cada um de nós. Se você vai discutir com o teu vizinho porque o filho dele deu uma tapa no teu, isso é mal. Mas se você chegar até teu vizinho, mulher, as duas crianças estavam ali brigando, mulher. Tu aconselho o teu, conversa com o teu, que eu converso com o meu, pronto, ali aquele mal acabou. Então não existe mal dentro de casa de santo. O mal está dentro de cada um. Você pratica o mal ali dentro se você quiser. A gente foi ouvir como os católicos e os espíritas também encaram essa questão da intolerância. Acompanhe. Nós vemos como uma falta de maturidade do ser humano, porque a religião, o sentido da religião é religar o homem a Deus. As escolas religiosas, a gente chama de escola, que tem muitas escolas religiosas, deveriam aprimorar o ser humano no sentido de buscar essa transcendência. Aqueles que formam fanáticos, que formam pessoas distantes dessa realidade, pessoas violentas até, estão exatamente desintonizados com esse princípio, né? Então não está trabalhando efetivamente o que é essencial, que é a busca dessa espiritualidade. A intolerância religiosa, ela pode ser tida como o lado enfermo da religião, porque nenhuma religião, na sua proposta, ela tem e nem deve incentivar a intolerância, porque a intolerância é a falta de respeito para com o diferente, é você querer impor as suas ideias, sua maneira de ser, seu credo para os outros. E esse tipo de situação e de postura gera uma incompreensão recíproca, pode desembocar em uma violência de grande proporção, como nós temos podido acompanhar pelos meios de comunicação que vem ocorrendo mundo afora, inclusive aqui também na Paraíba, toda essa manifestação de intolerância.
Porque, no fundo, a intolerância entre as religiões é a falta de capacidade de diálogo entre as religiões, porque o diálogo é o único caminho para se superar a intolerância. E se as religiões não dialogam e incentivam conflitos e coisas desse tipo, então ela está fazendo um papel que não corresponde à sua essência. Eu queria perguntar o seguinte: a religião, ela é feita de normas. E se você vai de encontro a essas normas, você não está seguindo a religião e você pode ser no caso do cristão, um pecador, Haram, que chama, e um infiel, no geral. Como conviver? Se você tem aqueles preceitos, como é que você convive com alguém diferente que faz exatamente o contrário de tudo que você segue? Como é que dá para conviver? A gente precisa entender primeiro, e isso tem que ser muito bem pontuado, uma vez que nós estamos trabalhando com leis, as leis elas são constituídas para todos. As exceções seguem as exceções, mas a regra geral é que as leis sejam cumpridas. Você está falando de leis civis. Leis civis. Por exemplo, nossa Constituição, e nós entendemos que o nosso país, democraticamente, ele é um país laico. Mas o que vem a ser um país laico? Ser laico significa ser um país sem uma religião oficial. Isso não quer dizer areligiosismo, ou que ninguém possa ter religião. Nós não estamos vivendo numa sociedade onde não existe religião. Isso é uma ignorância, e que normalmente eu encontro, inclusive em ambientes acadêmicos, pessoas que dizem, olha, nosso país é laico, não pode ter religião. Eu disse pelo contrário, por ser laico ele admite todas, inclusive a não religião. Então, quando eu tenho essa possibilidade de mostrar minha fé, seja ela de matriz afro-brasileira, seja ela de raiz islâmica, judaica ou cristã, ou qualquer uma outra, até hinduísta, budista, agnósticos, livres pensadores, wiccas, todos. Eles têm essa possibilidade de administrar isso de forma clara. Claro que cada um, dentro da sua religião, tem os seus ritos, tem a sua forma, os seus rituais, e tem as suas próprias leis, seus dogmas, suas doutrinas, suas teorias, suas tradições. E essas tradições sendo obedecidas, ele segue a sua religião. O que não quer dizer que o outro não possa seguir. O grande problema não está na religião, o problema está na interpretação. O problema do conflito, da intolerância religiosa, não parte das religiões, mas parte da hermenêutica, como eu interpreto o outro. Então, sempre que eu interpreto o outro de forma desrespeitosa, eu estou agredindo o outro, e proselitismo é crime. Mas eu posso defender a minha fé. Isso é apologia, ou apologética, como dizem as religiões. Eu defendo a minha fé. E o fato de defender a minha fé não quer dizer que eu agrida ou precise criticar do outro. Quer dizer, eu entendo a sua, mas eu continuo na minha. E isso é democracia, isso é laicismo, e isso é uma possibilidade de quebrar esses confrontos, e cada um segue sua doutrina, sem ferir do outro, entendendo que o outro fez uma opção que é diferente da minha. Talvez pelo fato da religião de matriz africana, ela sofrer muito preconceito, ela também é a mais aberta para aceitar a diversidade, não é isso? Com certeza, ela é aberta muito para aceitar os diálogos, e também o conhecimento. É como disse o irmão, nós somos, cada um de nós temos nosso jeito de escolher a nossa religião, sim. Mas nós também temos as nossas entidades, quando ela está ali em terra, passando as ordens para cada um de nós, sobre nosso termo. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas não estou dizendo que é fulano que vem de fora que não pode fazer. Eu não posso. Mas outra pessoa que estiver ali dentro, fique à vontade para fazer. Como a irmã e o irmão falou aqui, a questão da informação e da autocrítica na religião. Nós, muçulmanos, nós conseguimos ver isso de uma forma, falta de informação, ou seja, ignorância. E nós combatemos essas ignorâncias, não com a .40 e nem tampouco com a granada. Isso é o contrário, isso não existe. Nós combatemos com informação, ou seja, com livros, com alcorões, com livros da nossa fé. Quando nós encontramos uma pessoa altamente rude em relação àquela ideia de fé, nós a presenteamos com um misbahá, com um alcorão, com um livro informativo. Acho que esse é o caminho de você descobrir e informar melhor as pessoas, sabe? Em vez de afrontarmos, não existe. Deus é paz, Deus é amor e todos nós amamos Deus. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai comentar
algumas notícias sobre intolerância religiosa que circulam pela internet. Fique com a gente.